Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela fugia de um passado que ainda sangrava. Ele, de um crime que talvez nunca tenha cometido. Em uma noite quente, os dois dormiram juntos. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse continuando. O ônibus deixou Clara na estrada de terra, batida, levantando uma nuvem de poeira que se misturou ao cheiro de eucalipto e ao silêncio pesado do interior. Ela segurou a mala de tecido desbotado com uma das mãos e protegeu os olhos com a outra, observando o veículo desaparecer na curva como se levasse consigo a última conexão com o mundo que conhecia. O mundo que a havia rejeitado. Aos 22 anos, Clara carregava nos ombros magros o peso de uma educação rígida, de sermões que ecoavam pelas madrugadas e de um silêncio imposto que sufocava qualquer lampejo de curiosidade sobre si mesma. A mãe, Dona Francisca, havia decidido que a filha precisava de um tempo longe, longe das tentações da cidade, longe dos rapazes que começavam a notar seus olhos amendoados e a curva discreta da cintura. Longe, principalmente, das perguntas que Clara começara a fazer sobre o corpo, sobre o desejo, sobre tudo aquilo que a religião condenava e que ela sentia pulsar dentro de si como um tambor distante. A mansão apareceu entre as árvores como uma miragem antiga, erguida em pedra e madeira escura, com suas janelas altas parcialmente cobertas por eras que pareciam ter vida própria. As vidraças refletiam o céu nublado de forma estranha, como se guardassem segredos por trás de cada reflexo. Clara caminhou pela trilha de pedras irregulares, sentindo o peso do silêncio que emanava do lugar. Não era um silêncio morto, mas vivo, cheio de histórias não contadas e memórias que flutuavam como a neblina que se formava entre as árvores no fim das tardes. Tia Eulália a recebeu na porta com um aceno seco da cabeça e poucas palavras. Era uma mulher de 80 anos, magra como um galho seco, com olhos azuis desbotados que pareciam ver através das pessoas. Havia perdido o marido há décadas e, desde então, vivia sozinha naquela casa que um dia abrigara festas e risadas, mas que agora respirava apenas o eco de tempos passados. Seu quarto é no segundo andar, disse Eulália, já se virando para voltar à penumbra do corredor. O jantar é às 7, não gosto de barulho depois das 9. Clara subiu a escadaria de madeira que gemia sob seus pés, carregando a mala e um nó na garganta que não conseguia engolir. O quarto era simples, com uma cama de ferro, uma cômoda antiga e uma janela que dava para os fundos da propriedade. Foi quando olhou pela janela que o viu pela primeira vez. Miguel estava ajoelhado na terra, as mãos sujas de barro, transplantando mudas com uma delicadeza que contrastava com sua aparência rústica. Usava uma camisa de algodão branca, manchada, de terra e suor, e calças de tecido grosso que já tinham conhecido dias melhores. O cabelo, castanho escuro com fios grisalhos nas têmporas, estava ligeiramente comprido e despenteado. Havia algo na forma como ele manuseava as plantas, como se cada gesto fosse uma oração silenciosa, que fez Clara permanecer imóvel na janela, observando. Ele ergueu o rosto para secar o suor com as costas da mão, e por um instante, seus olhos encontraram os dela através do vidro. Foram apenas alguns segundos, mas Clara sentiu algo se mover dentro do peito, uma sensação estranha que não soube nomear. Miguel desviou o olhar primeiro, voltando à terra como se nada tivesse acontecido. Mas Clara percebeu que suas mãos hesitaram por um momento antes de retomar o trabalho. Naquela primeira noite, ela mal conseguiu comer o jantar simples que tia Eulália serviu em silêncio. A casa rangia com o vento que começava a soprar mais forte, e Clara sentia-se como uma intrusa em um lugar que guardava segredos nos quais ela não tinha permissão para tocar. Subiu cedo para o quarto, mas o sono não veio. Ficou acordada, ouvindo os sons da casa se acomodando, os passos distantes de Eulália pelos corredores e lá fora, o barulho suave de alguém se movendo pelo jardim. Curiosa, aproximou-se da janela
e viu uma luz fraca vinda de uma construção menor nos fundos da propriedade. Era uma estufa, percebeu, e a silhueta de Miguel se movia entre as plantas como um fantasma dedicado. Ele parecia viver ali, naquele pequeno mundo de vidro e verde, isolado da casa principal e de tudo mais. Os primeiros dias se passaram em uma rotina silenciosa. Clara acordava cedo, tomava o café da manhã sozinha, enquanto Eulália resmungava instruções sobre a casa, e depois vagava pelos cômodos vastos, explorando cada canto com a curiosidade de quem havia sido privada de liberdade por tanto tempo. A casa era um labirinto de memórias, com retratos desbotados pendurados nas paredes, móveis cobertos por panos brancos e livros empoeirados nas prateleiras. Foi no sótão que ela encontrou o tesouro. Subiu as escadas estreitas, numa tarde em que a chuva começava a tamborear no telhado, procurando por alguma coisa que não sabia definir. O sótão cheirava a mofo e a tempo parado, cheio de baús antigos, roupas esquecidas e objetos que pareciam ter perdido sua utilidade décadas atrás. Clara mexeu em tudo com cuidado, como se temesse acordar fantasmas, até que encontrou uma caixa de madeira escura no canto mais distante. Dentro da caixa, entre cartas amareladas e fotografias antigas, havia livros, muitos livros, filosofia, literatura, poesia, todos com anotações nas margens, sublinhados e comentários escritos à mão, numa caligrafia elegante e masculina. Clara pegou um dos volumes, um exemplar de Nietzsche, e folheou as páginas com reverência. Nunca havia tido acesso a livros. Assim, a ideias que desafiavam tudo o que lhe haviam ensinado sobre o mundo e sobre si mesma. Quem tem a coragem de ser livre deve ter também a coragem de ser responsável pela própria vida, lia uma das anotações na margem. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha, como se aquelas palavras tivessem sido escritas especialmente para ela. Levou o livro para o jardim naquela mesma tarde, sentando-se numa pedra próxima ao local onde Miguel trabalhava. Ele a observou, de relance, mas não disse nada. Clara fingiu estar absorta na leitura, mas na verdade estava hipnotizada pelos movimentos dele, pela forma como suas mãos grandes e calejadas tratavam as plantas com uma ternura que a deixava sem fôlego. Nietzsche, disse Miguel de repente, fazendo Clara sobressaltar. Ele havia se aproximado sem que ela percebesse, limpando as mãos num pano velho. Não é uma leitura comum para moças da sua idade. A voz dele era grave, educada, com um sotaque que não conseguia localizar. Havia algo nela que sugeria conhecimento, como se aquele homem que sujava as mãos na terra já tivesse habitado outro mundo, um mundo de palavras e ideias. Encontrei no sótão, respondeu Clara, fechando o livro, mas mantendo o dedo entre as páginas para não perder a página. Deve ser de alguém da família. Miguel sorriu, mas havia uma tristeza profunda naquele sorriso, como se ele soubesse de algo que ela não sabia. Deve ser sim, disse ele, e Clara percebeu que havia uma história ali, uma história que ele não estava disposto a contar. Você conhece o autor? Perguntou ela, tentando manter a conversa. Já conheci, respondeu Miguel, e havia tanto peso naquelas duas palavras que Clara sentiu um frio na barriga. Nietzsche dizia que o homem deve criar seus próprios valores, que não devemos aceitar passivamente o que nos é imposto. Ele fez uma pausa olhando para as próprias mãos. Às vezes isso tem um preço muito alto. Clara queria perguntar o que ele queria dizer, mas algo na expressão dele a fez hesitar. Havia uma dor ali, uma ferida que ainda sangrava mesmo depois de tanto tempo. Em vez disso, ela abriu o livro numa página marcada e leu em voz alta. Você deve estar pronto para se queimar na própria chama. Como poderia se renovar sem antes se tornar cinza? Miguel a olhou com uma intensidade que a fez corar. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, o peso das palavras pairando entre eles como uma promessa ou uma ameaça. Então, ele se virou e voltou ao trabalho, mas Clara percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. Naquela noite, ela encontrou outro livro na sua cama, um volume de poesia com um bilhete marcando uma página específica. Não havia assinatura, mas Clara sabia quem havia deixado ali. O poema falava de jardins secretos, de sementes que germinam na escuridão,
de flores que só desabrocham para quem tem coragem de esperar. Assim começou o diálogo silencioso entre eles. Clara deixava livros em lugares onde sabia que Miguel os encontraria, sempre abertos numa página que dizia algo que ela não tinha coragem de falar. Ele respondia com outros livros, outras páginas marcadas, outras mensagens codificadas que só os dois entendiam. Tia Eulália observava tudo com seus olhos azuis desbotados, mas não dizia nada. Talvez porque entendesse que algumas coisas precisavam seguir seu próprio curso, ou talvez porque já tivesse visto histórias similares se desenrolarem naquela casa ao longo dos anos. Clara começou a viver para esses momentos de encontro através dos livros. Acordava ansiosa, perguntando-se que nova descoberta o dia traria, que novo pensamento Miguel compartilharia com ela através das páginas marcadas. Ela devorava cada palavra, cada anotação, como se fosse um código que precisava decifrar para entender não apenas os livros, mas o homem que os havia lido antes dela. Havia uma ânsia em tudo isso, uma sede de conhecimento que ia muito além da curiosidade intelectual. Clara sentia que cada livro a transformava um pouco, que cada ideia nova a libertava de alguma corrente invisível que a havia prendido por toda a vida. Pela primeira vez ela não se sentia culpada por pensar, por questionar, por desejar mais do que lhe havia sido oferecido. Miguel parecia perceber essa transformação nela. Às vezes, Clara o flagrava observando-a enquanto ela lia, e havia algo em seus olhos que a fazia se sentir vista de verdade, como se ele enxergasse além da superfície que ela havia aprendido a mostrar ao mundo. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Uma tarde, enquanto lia sob a sombra de uma árvore antiga, Clara levantou os olhos e viu Miguel parado a alguns metros de distância, apoiado numa enxada, observando-a com uma expressão que não conseguiu decifrar. "Posso perguntar uma coisa?", disse ela, fechando o livro sobre o dedo. Ele hesitou, mas depois assentiu com a cabeça. "Por que você está aqui? Quero dizer, você claramente não nasceu para ser jardineiro." A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia, e Clara se arrependeu imediatamente. Mas Miguel não pareceu ofendido. Em vez disso, ele cravou a enxada na terra e se aproximou, sentando-se na grama ao lado dela. "As pessoas chegam aos lugares por razões diferentes", disse ele, arrancando uma haste de grama e girando-a entre os dedos. "Algumas vêm procurando algo, outras vêm fugindo de algo. E você?" Miguel sorriu, mas era um sorriso sem alegria. "Eu acho que um pouco dos dois." Clara queria perguntar mais, mas percebeu que havia limites que ele não estava pronto para cruzar. Em vez disso, abriu o livro numa página aleatória e leu. "Toda dor profunda é também uma dádiva, porque nos ensina sobre nossa própria força." "Nietzsche de novo", disse Miguel. Ele tinha uma obsessão com a dor como forma de crescimento. "Você concorda com ele?" Miguel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte onde o sol começava a se esconder atrás das árvores. "Eu acho que algumas dores são necessárias", disse finalmente, "mas outras são apenas crueldade disfarçada de lição." Havia algo na forma como ele disse isso que fez Clara perceber que ele estava falando de experiência própria. Ela sentiu uma vontade súbita de tocá-lo, de oferecer algum tipo de conforto, mas não sabia como. "Você já foi professor, não foi, né?", perguntou ela de repente, e viu Miguel se enrijecer. "Por que pergunta? A forma como você fala, como você conhece os livros. Você ensinou filosofia." Miguel se levantou abruptamente, pegando a enxada com mais força do que o necessário. "Isso foi há muito tempo", disse ele sem olhar para Clara. "Outra vida." "O que aconteceu?" Ele se virou para ela então, e Clara viu nos seus olhos uma dor tão profunda que quase recuou. Havia raiva ali, mas também uma tristeza que parecia estar corroendo-o por dentro. "Algumas histórias são melhor esquecidas", disse ele, e havia um tom de finitude na sua voz que Clara entendeu como um aviso. Naquela noite, ela sonhou com salas de aula vazias e livros sendo queimados. Acordou com o coração disparado, suada e confusa, sem entender por que o passado de Miguel a afetava tanto. Levantou-se e foi até a janela procurando a luz da estufa. Ela estava lá como sempre,
e a silhueta de Miguel se movia entre as plantas como um guardião de segredos. Clara pressionou a testa contra o vidro frio da janela e se perguntou o que havia acontecido para transformar um professor de filosofia num jardineiro solitário. Que tipo de dor era capaz de fazer um homem abandonar tudo o que conhecia e se esconder numa casa perdida no interior? Mas mesmo sem respostas, ela sabia que algo havia mudado nela desde que chegara àquele lugar. A menina que saíra da casa, da mãe sufocada por sermões e silêncios impostos, estava sendo substituída por alguém que ela ainda não conhecia completamente. Alguém que fazia perguntas, que lia Nietzsche como se fosse uma oração, que sentia o coração acelerar quando um homem misterioso deixava bilhetes codificados entre as páginas de livros antigos. A neblina começou a se formar entre as árvores, envolvendo a casa e a estufa numa bruma que parecia apagar as fronteiras entre o real e o sonho. Clara continuou na janela, observando a luz distante e se perguntando se Miguel também sonhava com ela, se também sentia essa estranha conexão que parecia crescer entre eles através de páginas marcadas e olhares furtivos. Amanhã, ela deixaria outro livro para ele. Desta vez, um volume de poesia moderna, aberto numa página que falava de jardins secretos onde flores proibidas desabrochavam apenas para quem tivesse coragem de cultivá-las na escuridão. Ela não sabia ainda que mensagem estava enviando, mas sentia que era importante, que de alguma forma estava construindo uma ponte entre dois mundos que pareciam impossíveis de se tocarem. Do lado de fora, a luz da estufa continuou acesa até o amanhecer, e Clara adormeceu imaginando que tipo de plantas Miguel cuidava com tanto carinho durante suas vigílias solitárias. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na atmosfera da casa. Clara acordava mais cedo, ansiosa para descobrir se Miguel havia deixado algum novo livro ou bilhete para ela. A rotina silenciosa que antes a oprimia, agora pulsava com uma energia secreta, como se cada momento carregasse a possibilidade de uma nova revelação. Tia Eulália começou a observá-la com mais atenção, seus olhos azuis desbotados, seguindo Clara pelos corredores com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Durante o café da manhã, a velha senhora finalmente quebrou o silêncio habitual. "Você está diferente", disse Eulália, mexendo o café com movimentos mecânicos. "Mais desperta. Sua mãe não vai gostar." Clara sentiu o sangue gelado correndo pelas veias. "Diferente como?" "Você está fazendo perguntas demais, lendo demais, pensando demais." Eulália ergueu os olhos e Clara viu ali uma sabedoria antiga, como se a velha senhora conhecesse histórias que se repetiam ao longo dos anos. Naquela casa. "Já vi isso antes. Nunca termina bem." "Do que a senhora está falando?" Eulália suspirou, colocando a xícara de volta no pires com um ruído seco. "Miguel não é o primeiro homem ferido que aparece aqui procurando refúgio. E você não é a primeira moça que se encanta com histórias de homens destruídos, pensando que pode salvá-los." As palavras atingiram Clara como um soco no estômago. "Eu não estou tentando salvar ninguém." "Não?" Eulália sorriu, mas não havia humor no gesto. "Então por que está lendo os livros dele? Por que está deixando bilhetes entre as páginas como uma colegial apaixonada?" Clara sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. "A senhora está nos espionando?" "Menina, eu moro nesta casa há 60 anos. Não preciso espionar nada. As paredes falam. As pedras guardam memórias e os fantasmas não me deixam esquecer." Eulália se levantou apoiando-se na bengala. "Miguel carrega um peso que pode esmagá-la, e você carrega uma inocência que pode destruí-lo ainda mais." "Que peso? O que aconteceu com ele?" Mas Eulália já estava saindo da cozinha, seus passos ecoando pelo corredor como um aviso sombrio. Clara ficou sozinha com o café esfriando e um nó no estômago que não conseguia desfazer. Apesar das palavras da tia-avó, Clara não conseguiu parar de procurar por Miguel. Se antes sua busca era motivada pela curiosidade, agora era impulsionada por uma necessidade quase desesperada
de entender o homem que se escondia atrás daqueles olhos melancólicos. Ela passou a observá-lo com mais atenção, notando detalhes que antes haviam passado despercebidos. Havia uma precisão quase obsessiva na forma como ele cuidava das plantas. Cada movimento era calculado, cada corte na poda era feito no lugar exato, como se ele estivesse tentando controlar algo que havia fugido do seu controle no passado. Às vezes, Clara o via parar no meio do trabalho, as mãos suspensas no ar, o olhar perdido em algum lugar distante. Nesses momentos, ele parecia estar lutando contra fantasmas invisíveis. Uma tarde, enquanto Clara lia embaixo da árvore antiga, um vento forte começou a soprar, fazendo as folhas dançarem ao redor dela. Miguel estava próximo, transplantando mudas para vasos maiores, quando uma rajada especialmente violenta derrubou alguns dos recipientes recém-plantados. Merda, murmurou ele, e Clara se surpreendeu com a palavra áspera saindo daqueles lábios, que sempre falavam com tanta educação. Ela fechou o livro e se aproximou para ajudar. Deixe-me ajudá-lo. Você não precisa, disse Miguel, mas havia uma tensão na sua voz que não estava lá antes. Clara ignorou o protesto e se ajoelhou ao lado dele na terra, começando a juntar os cacos de um vaso quebrado. Suas mãos se tocaram brevemente quando ambos alcançaram o mesmo pedaço de cerâmica, e Miguel se afastou como se tivesse sido queimado. Eu disse que não precisa, repetiu ele, mais duro desta vez. Por que você faz isso? Perguntou Clara, ainda de joelhos na terra, olhando para ele com uma determinação que a surpreendeu. Por que se afasta sempre que alguém tenta se aproximar? Miguel parou de juntar os cacos e a olhou, realmente a olhou, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Porque algumas pessoas não foram feitas para serem tocadas, disse ele, e havia tanta dor naquelas palavras que Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isso é bobagem, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Todo mundo merece ser tocado. Todo mundo merece ser amado. Miguel soltou uma risada amarga. Você não sabe nada sobre o mundo, Clara. Não sabe nada sobre mim. Então me conte, ela disse, se levantando e ficando mais perto dele. Me conte o que aconteceu. Me conte por que um professor de filosofia está escondido numa casa perdida no interior, cuidando de plantas como se fosse a única coisa que o mantém vivo. A expressão de Miguel se fechou completamente. Ele se levantou limpando as mãos na calça e, pela primeira vez desde que Clara o conhecera, ele parecia verdadeiramente perigoso. Você quer saber o que aconteceu? Perguntou ele, a voz baixa e controlada. Eu destruí uma vida. Eu destruí várias vidas. E agora estou aqui, tentando não destruir mais nada, tentando não machucar mais ninguém. Ele deu um passo em direção a ela, e Clara viu que suas mãos tremiam. Você tem 22 anos, Clara. Você não faz ideia do que um homem como eu pode fazer com uma menina como você. Clara sentiu o coração disparar, mas não de medo. Era algo mais profundo, mais primitivo. Eu não sou uma menina, disse ela, erguendo o queixo. E você não é um monstro. Não? Miguel riu novamente, mas não havia humor algum no som. Pergunte para minha ex-aluna. Pergunte para a família dela. Pergunte para a universidade, que me demitiu. Pergunte para a cidade inteira que me expulsou, como se eu fosse uma doença. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força, e Clara viu o momento exato em que Miguel percebeu o que havia dito. A cor sumiu do seu rosto, e ele se virou para sair, mas Clara foi mais rápida. Espere, disse ela, segurando o braço dele. Não vá embora. Não agora. Miguel olhou para a mão dela no seu braço, e Clara viu que ele estava lutando contra algo muito mais forte do que a vontade de fugir. Havia desejo ali, fome, uma necessidade tão intensa que fez o ar entre eles parecer eletrizado. Solte-me, disse ele, mas a voz saiu rouca, quase como um pedido. Não, disse Clara, e ela mesma se surpreendeu com a própria coragem. Não vou soltar, não vou deixar você fugir toda vez que as coisas ficam difíceis. Você não entende, disse Miguel, e agora ele estava suplicando. Eu não posso me permitir sentir isso por você. Não posso me permitir querer você do jeito que estou querendo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, como uma confissão perigosa. Clara sentiu o mundo girar ligeiramente,
como se tudo tivesse mudado com aquela admissão. Ela não soltou o braço dele, mas sua pegada se tornou mais suave, mais como uma carícia do que uma prisão. "E se eu quiser também?" perguntou ela, a voz mal passando de um sussurro. Miguel fechou os olhos como se estivesse com dor. "Você não sabe o que está dizendo." "Sei sim", disse Clara, e dessa vez ela tinha certeza. "Sei exatamente o que estou dizendo." Eles ficaram assim por um momento que pareceu eterno, ela tocando o braço dele, ele com os olhos fechados, como se estivesse rezando ou amaldiçoando. Então, lentamente, Miguel abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que fez Clara se sentir como se estivesse sendo vista até a alma. "Você não faz ideia do que está pedindo", disse ele. "Então me mostre", respondeu ela. Miguel se afastou, abruptamente, como se tivesse levado um choque. "Isso não pode acontecer, Clara. Não posso deixar que aconteça." "Por quê? Por causa do que aconteceu no passado? Por causa da sua ex-aluna?" A menção da aluna fez Miguel se enrijecer completamente. "Não fale sobre isso", disse ele, a voz perigosamente baixa. "Por que não? Se você não fez nada de errado, por que não pode falar sobre isso? Por que não importa se eu fiz ou não fiz?" Ele gritou, perdendo o controle pela primeira vez. "Não importa que eu nunca a toquei, que eu nunca fiz nada além de tentar ajudá-la com a dissertação. Não importa que ela mentiu, que ela inventou, tudo porque estava obcecada e eu a rejeitei. O que importa é que no final, a palavra dela valeu mais que a minha e minha vida acabou." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara ficou parada, processando o que acabara de ouvir, tentando entender a magnitude da injustiça que havia destruído a vida do homem à sua frente. "Ela mentiu sobre você", disse Clara finalmente. Não era uma pergunta. Miguel passou as mãos pelo cabelo, parecendo exausto. "Ela disse que eu a havia seduzido, que eu aproveitei da posição de professor para me envolver com ela. Disse que eu a ameacei quando ela quis terminar o relacionamento que nunca existiu." Ele soltou uma risada amarga. "E todo mundo acreditou." "Por que não acreditariam? Eu era o professor mais velho, ela era a aluna jovem e bonita. A história se contava sozinha." "Mas você tinha provas." "Tinha." "Eu tinha a verdade", interrompeu Miguel. "Mas a verdade não vale muito quando você é um homem de 40 anos, sendo acusado de assediar uma aluna de 22. Ele olhou para Clara com uma expressão carregada de significado. "A mesma idade que você tem agora." Clara sentiu um frio no estômago ao entender a conexão. "É por isso que você está com medo de mim." "Eu não estou com medo de você", disse Miguel. "Eu estou com medo de mim. Eu estou com medo de que talvez eles estivessem certos. Talvez eu seja exatamente o tipo de homem que eles disseram que eu era." "Isso é ridículo", disse Clara, dando um passo em direção a ele. "Você não é esse homem. Eu sei que não é." "Como pode saber?", perguntou Miguel e havia desespero na sua voz. "Como pode ter certeza de qualquer coisa sobre mim? Você me conhece há menos de um mês." "Porque eu sinto", disse Clara, colocando a mão sobre o coração. "Eu sinto aqui dentro. Você não é capaz de machucar ninguém." Miguel a olhou por um longo momento, e Clara viu que ele queria acreditar nela. Queria se agarrar àquela fé cega que ela oferecia. Mas o medo era mais forte. "Eu não posso correr esse risco", disse ele finalmente. "Não posso correr o risco de destruir você também." Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. As palavras de Miguel ecoavam na sua cabeça, misturadas com as advertências de tia Eulália e com seus próprios sentimentos confusos. Ela sabia que deveria ter medo. Sabia que qualquer pessoa sensata correria na direção oposta. Mas havia algo em Miguel que a atraía como um imã, algo que ia além da atração física ou do mistério romântico. Ela via nele um homem quebrado tentando se reconstruir, e reconhecia nessa luta algo de si mesma. Afinal, não era ela também uma pessoa tentando se encontrar depois de anos sendo sufocada por expectativas alheias? Por volta da meia-noite, o vento começou a soprar mais forte, fazendo as janelas da casa rangerem. Clara levantou-se para fechá-las melhor quando percebeu que nuvens pesadas estavam se formando no céu. Uma tempestade se aproximava e, pela
intensidade do vento seria forte. Ela voltou para a cama, mas o sono não veio. O vento uivava ao redor da casa como uma criatura viva, e Clara podia ouvir galhos batendo contra as janelas. Por volta das 2 da manhã, a chuva começou, primeiro como uma garoa fina, depois como um dilúvio que martelava o telhado com força selvagem. Foi quando os raios começaram que Clara decidiu que não conseguiria dormir. Levantou-se, colocou um roupão sobre a camisola e desceu as escadas. A casa estava mergulhada na escuridão, e os relâmpagos que cortavam o céu criavam sombras dançantes nas paredes. Clara caminhou até a cozinha, pensando em fazer um chá, quando viu uma luz fraca vinda da direção da estufa. Mesmo na tempestade, Miguel estava lá cuidando das suas plantas. Ela observou por um momento através da janela embaçada, vendo a silhueta dele se mover entre as plantas como um guardião dedicado. Sem pensar 2 vezes, Clara pegou um guarda-chuva velho no armário da cozinha e saiu para a tempestade. O vento quase a derrubou, e a chuva molhou suas pernas nuas em segundos. Mas ela continuou caminhando em direção à estufa, guiada pela luz amarela que cortava a escuridão. A porta da estufa estava entreaberta, e Clara pôde ver Miguel claramente pela primeira vez. Ele estava sem camisa, apenas com as calças de tecido grosso, e seu torso nu brilhava com suor e respingos de chuva que entravam pelas frestas da estrutura de vidro. Ele se movia entre as plantas com uma graciosidade que contrastava com sua aparência rústica, ajustando suportes, verificando a umidade da terra, sussurrando palavras suaves para as mudas mais frágeis. Clara ficou parada na entrada, hipnotizada pela visão. Havia algo profundamente íntimo naquele momento, como se ela estivesse espiando um ritual sagrado. Miguel parecia diferente ali, mais livre, mais ele mesmo. As máscaras que ele usava durante o dia haviam caído, deixando apenas o homem em sua forma mais pura. Foi quando ele se virou que a viu. Clara, ele pareceu genuinamente surpreso e um pouco embaraçado por estar sem camisa. O que você está fazendo aqui? Eu não conseguia dormir, disse ela, fechando o guarda-chuva e entrando na estufa. A tempestade... Você está molhada, disse Miguel, pegando uma toalha velha que estava pendurada numa prateleira. Aqui. Quando ele se aproximou para oferecer a toalha, Clara pôde sentir o calor que emanava do corpo dele. Podia ver as gotas de suor que escorriam pelo pescoço e desapareciam no peito. Havia algo primitivo na proximidade entre eles. Algo que fazia o ar da estufa parecer ainda mais quente e úmido. Obrigada, disse ela, pegando a toalha, mas não se afastando. Eles ficaram assim, muito próximos, com apenas o barulho da chuva, batendo no vidro da estufa e a respiração ligeiramente ofegante de ambos preenchendo o silêncio. Clara podia ver as gotas de água que escorriam pelo cabelo de Miguel. Podia contar as sardinhas douradas em seus olhos castanhos. Podia sentir o perfume de terra e suor que emanava da pele dele. Você devia voltar para casa, disse Miguel, mas sua voz saiu rouca, e ele não fez nenhum movimento para se afastar. Não quero, disse Clara, e dessa vez ela não hesitou. Estendeu a mão e tocou o peito dele, sentindo o coração disparado sob a palma. Miguel fechou os olhos e gemeu. Baixinho, como se estivesse com dor. Clara, por favor, o quê? Perguntou ela, deixando a mão deslizar pela pele quente e úmida. Por favor, pare, ou por favor, continue. Miguel abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que fez Clara se sentir como se estivesse pegando fogo. Você não sabe o que está fazendo, disse ele, mas sua própria mão se ergueu para cobrir a dela, pressionando-a contra seu peito. Eu sei exatamente o que estou fazendo, disse Clara, se aproximando ainda mais. E sei que você quer isso tanto quanto eu. Eu quero, disse Miguel. E as palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Deus me ajude, eu quero tanto que está me matando. Então por que está lutando contra isso? Miguel olhou para ela por um longo momento, e Clara viu o momento exato em que sua resistência começou a ruir. Porque quando isso acabar mal, e vai acabar mal, eu não vou conseguir me perdoar. E se não acabar mal? Perguntou Clara,
erguendo-se na ponta dos pés para ficar mais perto do rosto dele. E se acabar bem? Não vai, disse Miguel, mas sua voz estava perdendo a convicção. Nunca acaba bem. Você não sabe disso, disse Clara, e então fez algo que a surpreendeu tanto quanto a ele. Inclinou-se e beijou o pescoço dele, provando o sal da pele, sentindo o tremor que percorreu o corpo masculino. Miguel soltou um gemido que era metade prazer, metade agonia. Suas mãos se ergueram para segurar os ombros dela, e por um momento Clara pensou que ele ia afastá-la. Mas em vez disso, ele a puxou para mais perto, seus dedos se enterrando no tecido molhado do roupão. Isso é loucura, murmurou ele contra o cabelo dela. Então sejamos loucos, disse Clara, erguendo o rosto para olhá-lo nos olhos. Só por esta noite, só por este momento. Miguel a olhou como se estivesse memorizando cada detalhe do rosto dela, como se soubesse que aquele momento era tudo que eles teriam. Então, lentamente, ele abaixou a cabeça e a beijou. O beijo foi tudo que Clara havia imaginado e mais. Havia fome nele, anos de solidão e negação se derramando numa única carícia, mas havia também ternura, um cuidado quase reverente que fez lágrimas brotarem nos olhos dela. Miguel a beijava como se ela fosse algo precioso e frágil, algo que ele não queria quebrar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Clara pode ver que Miguel estava lutando contra si mesmo, tentando encontrar a força para parar antes que fosse tarde demais. Nós não podemos, disse ele, mas suas mãos ainda estavam nos ombros dela, ainda a seguravam como se ela fosse a única coisa real no mundo. Nós podemos, disse Clara, colocando as mãos no rosto dele. Nós podemos escolher isso. Nós podemos escolher um ao outro. Miguel fechou os olhos e encostou a testa na dela. Você não entende o que está pedindo. Então, me ensine, disse Clara. Me ensine o que significa escolher alguém mesmo quando o mundo inteiro está contra você. Me ensine o que significa amar alguém apesar de tudo. As palavras ficaram suspensas no ar quente e úmido da estufa, carregadas de promessas e perigos em igual medida. Do lado de fora, a tempestade continuava a rugir, mas dentro daquele pequeno mundo de vidro e verde, Clara e Miguel estavam criando sua própria tempestade, uma que mudaria tudo para sempre. A manhã seguinte chegou com um silêncio diferente. Clara acordou com o corpo dolorido, de uma forma que nunca havia experimentado antes, como se cada célula sua tivesse sido despertada durante a noite na estufa. Ela se lembrava de cada momento, cada toque, cada sussurro trocado entre os vidros embaçados, enquanto a tempestade rugia do lado de fora. Depois do beijo, Miguel havia tentado manter o controle, mas Clara viu o exato momento em que sua resistência desmoronou completamente. Ele a segurou como se ela fosse a salvação e a perdição ao mesmo tempo, suas mãos grandes e calejadas, explorando a pele dela com uma reverência que a fez sentir-se como uma deusa sendo adorada. Eles não chegaram ao fim. Miguel parou antes, tremendo contra ela, murmurando desculpas e promessas quebradas, enquanto a cobria com seu próprio corpo para protegê-la da chuva que começava a entrar pelas frestas da estufa. Mas o que aconteceu foi suficiente para mudar tudo entre eles, para criar uma intimidade que tornava impossível fingir que eram apenas conhecidos casuais. Clara se levantou e foi até a janela, procurando por Miguel no jardim. Ele estava lá, como sempre, mas havia algo diferente em seus movimentos. Ele parecia mais tenso, mais alerta, como um animal que sente o perigo se aproximando. Quando ele ergueu os olhos e a viu na janela, não houve o sorriso tímido de sempre. Em vez disso, ele desviou o olhar rapidamente, voltando ao trabalho com uma intensidade que beirava o desespero. Clara desceu para o café da manhã com o coração apertado. Tia Eulália já estava na cozinha, mexendo uma panela de mingau com movimentos mecânicos. A velha senhora ergueu os olhos quando Clara entrou, e Clara teve a impressão desconfortável de que Eulália sabia exatamente o que havia acontecido na noite anterior. Dormiu bem? Perguntou Eulália, mas havia uma ironia na pergunta que fez Clara se sentir exposta. A tempestade foi forte.
respondeu Clara, evitando os olhos da tia-avó. Foi mesmo, concordou Eulália, colocando uma tigela de mingau na frente de Clara. Vi luzes na estufa até muito tarde. Miguel deve ter ficado acordado a noite inteira, cuidando das plantas mais frágeis. Clara engoliu em seco, sentindo o sangue subir para o rosto. Imagino que sim. Eulália se sentou na frente dela, suas mãos enrugadas fechadas sobre a mesa. Clara, eu vou te contar uma história. Tia Eulália, eu não... Há 15 anos uma moça apareceu aqui, mais ou menos da sua idade, fugindo de um casamento. Arranjado. Ela era bonita, inteligente, cheia de sonhos. Eulália fez uma pausa. Miguel não era jardineiro, então. Era professor visitante na universidade da cidade vizinha. Vinha aqui nos fins de semana para dar aulas particulares para ela. Clara sentiu o coração acelerar. O que aconteceu? Ela se apaixonou por ele, completamente, desesperadamente, e por um tempo pareceu que ele sentia o mesmo. Eulália suspirou. Mas Miguel sempre foi um homem atormentado por seus próprios fantasmas. Quando as coisas começaram a ficar sérias, ele fugiu. Deixou a moça aqui, de coração partido, e nunca mais voltou. Mas ele está aqui agora, disse Clara, confusa. Sim, está. Porque 3 anos depois a moça se matou. Jogou-se do penhasco no final da propriedade numa noite de tempestade, exatamente como a de ontem. Os olhos de Eulália se encheram de lágrimas. Miguel soube da morte dela e voltou. Disse que vinha cuidar do jardim, mas eu sabia que ele vinha cuidar da culpa. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. A moça, ela era a aluna? Aqui o acusou. Eulália balançou a cabeça. Não, querida, esta foi antes. A aluna da universidade foi depois, anos depois. Miguel parece atrair tragédias, ou talvez ele procure por elas. Ela estendeu a mão e tocou a de Clara. Por isso estou te contando isso, porque vejo o mesmo olhar nos seus olhos que vi nos dela. Clara retirou a mão bruscamente. Isso é diferente. É mesmo? Eulália ergueu uma sobrancelha. Você tem 22 anos, está fugindo de uma vida que não escolheu e se apaixonou por um homem mais velho que carrega segredos sombrios. Como exatamente isso é diferente? Clara se levantou da mesa, tremendo de raiva e medo. Porque eu não sou ela, e Miguel não é o homem que era há 15 anos. Pessoas não mudam tanto assim, querida, especialmente homens como Miguel, que carregam a destruição para onde quer que vão. A senhora está mentindo, disse Clara, mas sua voz saiu menos convincente do que pretendia. Vá perguntar para ele, disse Eulália calmamente. Pergunte sobre Isadora. Pergunte sobre o que aconteceu naquele penhasco. E então decida se ainda quer seguir este caminho. Clara saiu da cozinha como uma tormenta, batendo a porta com força suficiente para fazer os vidros da casa toda tremerem. Ela precisava encontrar Miguel. Precisava ouvir a verdade dele. Não a versão manipulada que Eulália havia contado para assustá-la. Ela o encontrou na parte mais distante do jardim, onde as flores selvagens cresciam sem controle entre as árvores. Ele estava ajoelhado ao lado de um canteiro, mas Clara podia ver pela tensão em seus ombros que ele não estava realmente trabalhando. Miguel, ela chamou, e ele se virou lentamente, como se tivesse estado esperando por este momento. Clara, ele se levantou limpando as mãos na calça. Sobre ontem à noite... Quem é Isadora? Perguntou Clara diretamente, vendo Miguel empalidecer instantaneamente. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e Clara viu a luta interna refletida em seus olhos. Eulália contou para você. Ela contou uma versão. Agora eu quero ouvir a sua. Miguel passou as mãos pelo cabelo, parecendo subitamente muito mais velho. Isadora ela era especial, inteligente, apaixonada, cheia de vida. Ela chegou aqui aos 19 anos, fugindo de um casamento que os pais haviam arranjado com um homem violento. E você se apaixonou por ela. Eu tentei não me apaixonar, disse Miguel, e havia uma dor crua na sua voz. Ela era muito jovem, muito vulnerável. Eu sabia que estava errado, mas... Ele fez uma pausa olhando para as próprias mãos. Ela tinha uma forma de ver o mundo que me fazia lembrar porque eu havia me tornado professor.
porque eu acreditava na beleza das ideias, na possibilidade de mudança. Clara sentiu uma pontada de ciúme que a surpreendeu por sua intensidade. Vocês ficaram juntos? Por 2 anos, admitiu Miguel. 2 anos nos quais eu fingia que podíamos ter um futuro, que eu não estava destruindo a vida dela por estar com ela. O que aconteceu? Miguel se virou olhando em direção às árvores densas. Eu me assustei. Comecei a perceber que ela estava mudando, se tornando dependente demais de mim, de nós. Ela falava em casamento, em sair daqui juntos, em começar uma nova vida. E eu percebi que estava fazendo exatamente o que jurei que nunca faria. Estava controlando a vida de alguém, mesmo sem intenção. Então você fugiu. Eu terminei com ela e fui embora sim. Disse coisas terríveis. Tentei fazer com que ela me odiasse para que fosse mais fácil para ela seguir em frente. Miguel fechou os olhos. 3 anos depois, Eulália me escreveu contando que Isadora havia se matado, que ela nunca conseguiu superar o fim do nosso relacionamento. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E você se culpa por isso. Eu sou o culpado, disse Miguel com convicção. Se eu não tivesse me envolvido com ela, se eu tivesse mantido os limites, ela ainda estaria viva, Clara terminou, entendendo finalmente o peso que Miguel carregava. Quando fui acusado pela aluna na universidade anos depois, eu aceitei a culpa sem lutar, porque sabia que, de alguma forma, eu merecia. Talvez não. Pelos motivos que ela inventou, mas por Isadora. Por ter destruído uma vida inocente. Clara ficou em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. Entendia agora por que Miguel havia lutado tanto contra a atração entre eles, por que havia tentado mantê-la longe. No entanto, em vez de afastá-la, a história só fez com que ela se sentisse mais próxima dele. Você sabe onde ela se matou? Perguntou Clara finalmente. Miguel assentiu relutante. No penhasco atrás da propriedade, há uma trilha que leva até lá. Me leve até lá. Clara, não. Por favor, disse ela tocando o braço dele. Eu preciso ver. Eu preciso entender. Eles caminharam em silêncio pela trilha estreita que serpenteava entre as árvores. O ar estava úmido da chuva da noite anterior e folhas molhadas escovavam seus braços enquanto avançavam. Clara podia sentir a tensão emanando de Miguel. Via como cada passo em direção ao penhasco parecia pesá-lo. O penhasco era exatamente como Clara havia imaginado, uma queda íngreme de pedra que terminava numa ravina profunda. Era um lugar de beleza selvagem e perigosa, onde a natureza mostrava sua face mais brutal. Clara conseguia imaginar Isadora ali, jovem e desesperada, tomando a decisão que mudaria tudo. Ela deixou uma carta, disse Miguel de repente, surpreendendo. Clara, dizia que não conseguia viver num mundo onde eu não existia, que preferia morrer a ter que fingir que nosso amor não havia significado nada. Você ainda tem a carta? Miguel assentiu. Está guardada no meu quarto junto com todas as outras cartas que ela me escreveu. Eu as leio às vezes quando quero me lembrar do mal que posso causar. Clara se virou para ele furiosa. Isso é masoquismo, Miguel. Isso não é honrar a memória dela, é se torturar. Talvez eu mereça ser torturado. Não, disse Clara com firmeza. Você não merece isso. Isadora fez uma escolha terrível, mas foi escolha dela. Você não pode carregar a responsabilidade pelas ações de todas as pessoas que passam pela sua vida. Miguel a olhou com uma expressão de espanto, como se nunca tivesse ouvido aquelas palavras antes. Como pode ter certeza disso? Porque eu te conheço, disse Clara se aproximando dele. Eu vejo quem você é quando cuida das plantas, quando lê para mim através dos livros, quando tenta se afastar para me proteger. Você não é um destruidor. Miguel, você é alguém que ama tão intensamente que se assusta com a própria capacidade de sentir. Miguel a olhou por um longo momento, e Clara viu lágrimas se formarem em seus olhos. Eu não posso perder você também, disse ele, a voz quebrada. Não posso suportar a ideia de que algo aconteça com você por minha causa. E eu não posso suportar a ideia de perder você por causa do medo, respondeu Clara, tocando o rosto dele. Ontem à noite foi real, Miguel. O que sentimos um pelo outro é real.
Não podemos jogar isso fora por causa de fantasmas do passado. Miguel fechou os olhos e se inclinou contra o toque dela. Você é tão jovem, Clara. Tem a vida inteira pela frente. Não deveria desperdiçá-la com alguém como eu. Deixe eu decidir como quero desperdiçar minha vida, disse Clara com um sorriso triste. Além disso, 22 anos não é tão jovem assim. Isadora tinha 19 quando vocês se conheceram. Eu sou mais velha, mais madura. 3 anos não fazem tanta diferença. Fazem sim. E eu não sou ela, Miguel. Eu não vou desmoronar se você sair da minha vida. Vou lutar por você, vou lutar por nós. Clara fez uma pausa. Mas também vou respeitar suas escolhas. Se você realmente não me quer, se realmente acredita que somos um erro, eu vou embora. Miguel abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que fez Clara sentir que ele estava vendo até sua alma. Eu te quero, disse ele finalmente. Deus me ajude, eu te quero tanto que está me matando. Mas querer e poder ter são coisas diferentes. São mesmo? Clara se aproximou mais, até que seus corpos quase se tocaram. Porque eu acho que você está confundindo prudência com covardia. A acusação atingiu Miguel como um tapa. Covardia? Sim, covardia, repetiu Clara, erguendo o queixo desafiadoramente. Você está tão assombrado pelo passado que não consegue ver o presente. Está tão ocupado se punindo por erros que pode nem ter cometido que não consegue aceitar a possibilidade de felicidade. Miguel deu um passo para trás, mas Clara seguiu, não deixando que ele se afastasse. Você quer saber a diferença entre mim e Isadora? Continuou Clara. Eu não preciso de você para me completar. Eu te quero, mas não preciso de você. Eu posso viver sem você. Posso ser feliz sem você. Mas escolho não fazer isso. Escolho te querer. Escolho lutar por nós. Escolho correr os riscos. As palavras saíram com uma paixão que surpreendeu a própria Clara. Ela não sabia que tinha essa força dentro de si, essa capacidade de lutar pelo que queria. A educação rígida, os sermões da mãe. Tudo isso havia tentado sufocar essa parte dela, mas aqui, neste lugar selvagem, ao lado deste homem atormentado, ela finalmente estava encontrando sua verdadeira voz. Miguel a olhou como se estivesse vendo um milagre. Clara, não, ela interrompeu. Agora é minha vez de falar. Você gastou anos se odiando, se punindo, se escondendo. Mas eu não vou deixar você fazer isso comigo. Eu não vou deixar você usar o passado como desculpa para fugir do presente. Ela deu um passo à frente, colocando as mãos no peito dele. Eu te amo, Miguel, disse ela, e as palavras saíram com uma certeza que a assustou. Eu te amo não apesar dos seus defeitos, mas incluindo eles. Eu te amo por quem você é agora, não por quem você era ou por quem poderia ter sido. Miguel ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Você não pode me amar, disse ele, mas a voz saiu sem convicção. Posso sim, disse Clara, sorrindo através das lágrimas que começaram a escorrer pelo seu rosto. E vou te amar mesmo que você não me deixe, vou te amar mesmo que você fuja, vou te amar mesmo que isso me destrua, porque é isso que o amor verdadeiro faz. Ele escolhe amar mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso, mesmo quando todo mundo diz que é errado. Miguel a olhou por um longo momento, e Clara viu o momento exato em que suas defesas finalmente desmoronaram. Ele a puxou para si com um desespero que beirava a violência, segurando-a como se ela fosse a última coisa sólida num mundo que desmoronava. Eu também te amo, murmurou ele contra o cabelo dela. Eu te amo tanto que está me matando. Mas tenho tanto medo, Clara, tanto medo de te machucar, de destruir você como destruí outras pessoas. Você não vai me destruir, disse Clara, acariciando as costas dele. Você vai me completar e eu vou te curar, vou te ajudar a se perdoar. Vou te mostrar que você merece ser amado. Eles ficaram assim, abraçados no alto do penhasco onde Isadora havia escolhido terminar sua vida, mas escolhendo vida, escolhendo amor, escolhendo um futuro juntos, apesar de todos os riscos. Quando finalmente se separaram, Miguel segurou o rosto de Clara entre as mãos,
como se estivesse memorizando cada detalhe. Se fizermos isso, disse ele, se realmente tentarmos estar juntos, não pode haver segredos entre nós. Você precisa saber de tudo. Sobre Isadora, sobre a acusação na universidade, sobre todos os erros que cometi. Eu quero saber, disse Clara. Quero saber tudo sobre você. Miguel sorriu, e pela primeira vez desde que Clara o conhecera, o sorriso alcançou seus olhos. Então vamos voltar para casa, disse ele, e eu vou te contar tudo. Enquanto desciam a trilha de volta à casa, Clara sentiu que estava deixando uma versão de si mesma para trás. A menina assustada que havia chegado àquele lugar estava sendo substituída por uma mulher que sabia o que queria e estava disposta a lutar por isso. Mas nem Clara nem Miguel sabiam que tia Eulália os havia observado da janela do sótão e que a expressão no rosto da velha senhora não era de aprovação. Nem sabiam que Eulália já havia pego o telefone antigo na sala e discado um número que ela guardava de memória há mais de 20 anos. Francisca, disse Eulália quando a ligação foi atendida. É sobre Clara. Acho que você precisa vir buscá-la imediatamente. A conversa que se seguiu foi breve, mas intensa, cheia de palavras como vergonha, pecado e salvação. Quando Eulália desligou o telefone, ela subiu até o quarto e começou a fazer as malas de Clara. Algumas tempestades, ela sabia por experiência, eram poderosas demais para serem enfrentadas. E a tempestade que estava se formando entre Clara e Miguel era exatamente o tipo que destruía tudo em seu caminho. Mas Clara e Miguel, perdidos um no outro, perdidos na promessa de um amor que finalmente poderiam confessar sem medo, não tinham ideia de que o mundo real estava prestes a invadir seu pequeno paraíso e testá-los de formas que nem imaginavam. 3 dias se passaram numa bolha de felicidade que Clara nunca havia experimentado antes. Depois da conversa no penhasco, algo havia mudado fundamentalmente entre ela e Miguel. As barreiras invisíveis que ele havia construído começaram a desmoronar, revelando um homem de uma ternura e paixão que deixavam Clara sem fôlego. Miguel cumpriu sua promessa de não haver segredos. Durante as longas tardes na estufa, enquanto ele cuidava das plantas e ela lia ao seu lado, ele contou tudo sobre a infância solitária, filho de pais que viam a educação como luxo desnecessário, sobre como descobriu os livros numa biblioteca pública e se apaixonou pelo poder das ideias, sobre os anos de luta para conseguir uma bolsa de estudos, depois o mestrado, o doutorado, finalmente a posição de professor que acreditava ser seu destino. Eu pensava que havia encontrado meu lugar no mundo, disse ele numa tarde, transplantando mudas de manjericão para vasos maiores. Amava ensinar. Amava ver o momento em que uma ideia se acendia nos olhos dos alunos. Achava que estava fazendo a diferença. Clara estava sentada numa cadeira de vime ao lado dele, um livro de poesia aberto no colo, mas toda sua atenção estava nas palavras dele. E você estava fazendo a diferença. Uma acusação falsa não apaga anos de trabalho honesto. Não? Miguel sorriu amargamente. Conte isso para os colegas que viraram o rosto quando eu passava pelos corredores. Conte isso para os alunos que começaram a me olhar com medo ou nojo. Conte isso para a administração da universidade que me demitiu sem nem investigar direito as acusações. Clara fechou o livro e se ajoelhou ao lado dele na terra. Conte, para mim, sobre ela. Sobre Mariana. Miguel pausou no trabalho, as mãos cobertas de terra tremendo ligeiramente. Mariana era o nome da aluna que o havia acusado, e Clara percebeu que ele ainda tinha dificuldade para falar sobre isso. Ela era brilhante, disse ele finalmente. Uma das melhores alunas que já tive. Estava fazendo doutorado em filosofia contemporânea, e eu era o orientador da dissertação dela. Por 2 anos trabalhamos juntos de forma completamente profissional. O que mudou? Ela começou a aparecer no meu escritório fora dos horários marcados. Primeiro com dúvidas sobre a pesquisa, depois com problemas pessoais. Estava passando por um divórcio difícil. Precisava de alguém para conversar. Miguel suspirou. Eu deveria ter mantido os limites mais claros.
Deveria ter sugerido que ela procurasse ajuda profissional, mas ela parecia tão perdida, tão vulnerável. Clara sentiu uma pontada familiar de ciúme, mas conseguiu controlá-la. Você se importava com ela. Como professor, sim. Eu me importava com todos os meus alunos, mas Mariana começou a interpretar isso como algo mais. Miguel fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Uma noite, ela apareceu na minha casa. Estava bêbada, chorando, dizendo que o ex-marido a havia ameaçado. Eu a deixei entrar, fiz café, tentei acalmá-la. E então, ela tentou me beijar. Eu a afastei. Disse que não era apropriado, que ela deveria ir para casa. Ofereci para chamar um táxi para ligar para uma amiga, mas ela ficou furiosa. Miguel balançou a cabeça. Ela disse que eu havia dado sinais confusos, que eu a havia encorajado. Gritou que todos os homens eram iguais, que eu estava brincando com ela. Clara podia visualizar a cena. Podia imaginar Miguel tentando ser gentil, mas firme, não entendendo a extensão da obsessão de Mariana. Ela saiu da minha casa naquela noite, dizendo que eu pagaria por humilhá-la, continuou Miguel. 2 semanas. Depois ela formalizou uma queixa contra mim na universidade. Disse que eu havia assediado por meses, que havia usado minha posição para forçá-la a ter um relacionamento comigo. Mas você tinha provas de que não era verdade. Que provas? Era a palavra dela contra a minha. E ela era convincente, chorava durante os depoimentos, tremia quando falava sobre o suposto assédio. Tinha até inventado detalhes íntimos que soavam plausíveis. Miguel soltou uma risada sem humor. O pior é que parte de mim começou a duvidar da própria memória. Será que realmente havia dado sinais confusos? Será que havia algo no meu comportamento que justificava as acusações? Clara sentiu uma raiva profunda queimando no peito. Ela destruiu sua vida por vingança. Ela destruiu ambas as nossas vidas, corrigiu Miguel. Depois que a história vazou para a imprensa local, a vida dela também virou um inferno. As pessoas começaram a questionar se ela estava dizendo a verdade, especialmente quando outros alunos meus vieram em minha defesa. Ela acabou abandonando o doutorado. Mudou-se da cidade. E você nunca soube mais nada dela? Miguel hesitou. Soube. Há 2 anos ela me enviou uma carta. Estava fazendo terapia, trabalhando através dos próprios demônios. A carta era uma confissão, de certa forma. Ela admitia que havia distorcido a verdade, que estava confusa e magoada na época. Clara sentiu o coração acelerar. Ela confessou que mentiu? Não exatamente. Disse que havia misturado fantasia com realidade, que estava tão convencida de que havia algo entre nós que começou a acreditar nas próprias mentiras. Miguel olhou diretamente para Clara, mas também pediu desculpas. Disse que percebia agora o mal que havia causado. Você ainda tem a carta? Tenho. Está guardada junto com as de Isadora. Clara segurou as mãos sujas dele entre as suas. Miguel, isso muda tudo. Você tem uma prova de que ela admitiu ter mentido. Prova do quê? A carta não é uma confissão legal. E mesmo que fosse, o estrago já estava feito. Minha carreira, minha reputação, tudo já havia sido destruído. Mas você poderia recomeçar, poderia voltar a ensinar. Miguel a olhou com uma expressão de ternura misturada com tristeza. Você acha que é tão simples assim? Eu acho que você desistiu, disse Clara, surpreendendo a ambos com a dureza da própria voz. Eu acho que você usou a culpa sobre Isadora e a injustiça do que aconteceu com Mariana como desculpa para se esconder do mundo. Miguel se afastou dela, levantando-se bruscamente. Você não entende. Não, eu entendo perfeitamente, disse Clara, também se levantando. Você é um covarde, Miguel. Um covarde talentoso e inteligente, mas ainda assim um covarde. A acusação ficou suspensa no ar entre eles, como uma bomba prestes a explodir. Clara viu a dor e a raiva lutando nos olhos dele e por um momento pensou que ele fosse sair dali e nunca mais voltar. Em vez disso, ele deu 2 passos rápidos em direção a ela e a beijou com uma intensidade que a deixou zonza. Era um beijo cheio de raiva e paixão, de frustração e desejo, de tudo que ele não conseguia expressar em palavras. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Você me deixa louco, disse Miguel, a voz rouca. Completamente louco. Bem,
disse Clara, sorrindo através das lágrimas que não percebera que estavam caindo. Alguém precisa fazer isso. Você estava ficando muito comportado. Miguel riu, realmente riu, e o som foi como música para os ouvidos de Clara. O que vou fazer com você? Me ame, disse Clara simplesmente. Me ame e deixe eu te amar de volta. Foi naquela noite que eles finalmente se entregaram completamente um ao outro. Clara foi até a estufa depois que tia Eulália dormiu, encontrando Miguel cuidando de um grupo de orquídeas raras que precisavam de atenção constante. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e Clara viu que ele havia estado esperando por ela. Tem certeza? Perguntou ele, quando ela se aproximou e começou a desabotoar a própria blusa. Tenho certeza de tudo que diz respeito a você, respondeu ela. O que aconteceu entre eles foi mais do que Clara havia imaginado. Miguel a tocou com uma reverência que a fez se sentir como uma obra de arte sendo admirada. Beijou cada centímetro da pele dela, como se estivesse memorizando sua essência. Quando finalmente se uniram, foi com uma paixão que transcendeu o físico, como se suas almas estivessem se encontrando depois de uma separação de vidas inteiras. Depois, deitados entre os lençóis que Miguel havia trazido para a estufa, Clara traçou com os dedos as cicatrizes que marcavam o peito dele, uma da infância quando caiu de uma árvore, outra de uma cirurgia de apendicite. Você é bonito, disse ela, e viu Miguel sorrir no escuro. Você está cega de amor, disse ele, beijando o topo da cabeça dela. Talvez, mas ainda assim, você é bonito. Eles conversaram até o amanhecer sobre tudo e nada. Miguel contou sobre os lugares que havia visitado durante os anos de universidade, sobre livros que a haviam transformado, sobre sonhos que havia abandonado. Clara falou sobre a opressão da casa da mãe, sobre os sermões intermináveis, sobre como se sentia como uma estranha na própria vida até chegar àquele lugar. Você me salvou, disse Miguel quando o sol começava a nascer através do vidro. Da estufa. Não, corrigiu Clara, nós nos salvamos. Foi assim que tia Eulália os encontrou na manhã seguinte. Clara acordou com o barulho da porta da estufa sendo aberta violentamente. Ela e Miguel se separaram rapidamente, ele tentando cobri-la com os lençóis, enquanto procurava freneticamente por suas roupas. Isto é exatamente o que parece? Perguntou Eulália, a voz carregada de uma fúria fria que Clara nunca havia ouvido. Antes, tia Eulália, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você está repetindo exatamente os mesmos erros que sua predecessora? Os olhos azuis da velha senhora eram como gelo. Que você está se jogando nos braços de um homem que destrói tudo que toca? Miguel havia encontrado as calças e as vestiu rapidamente, mas Clara podia ver que ele estava mortificado. Dona Eulália, a culpa é minha. Clara não. Ah, sim. A culpa é sempre sua, não é, Miguel? Eulália se virou para ele com uma expressão de desprezo. Primeiro Isadora, depois a aluna na universidade, agora Clara. Quando você vai parar de arruinar vidas jovens? Pare, disse Clara, finalmente encontrando a voz. Ela havia conseguido vestir a blusa e agora ficou de pé enfrentando a tia-avó. Pare de falar assim com ele. Ou o quê? Desafiou Eulália. Você vai me proteger dele como tentou proteger as outras? Não. Há outras, disse Clara com firmeza. Há apenas eu. E eu escolhi estar aqui, escolhi estar com ele. Ninguém me forçou, ninguém me manipulou. Eulália soltou uma risada sem humor. Você acha que é diferente das outras, não é? Acha que é especial, que vai conseguir salvá-lo? Eu não preciso salvá-lo, disse Clara. E ele não precisa. É me salvar. Nós nos escolhemos. Bobagem romântica, cuspiu Eulália. Você tem 22 anos, menina. Não sabe nada sobre o mundo, sobre homens como ele. Sei o suficiente para reconhecer o amor quando o sinto, respondeu Clara. Foi. Então que ouviram o barulho de um carro chegando pela estrada de terra. Eulália sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Ah, que bom, sua mãe chegou. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Minha mãe? Liguei para ela ontem, depois de vê-los voltando do penhasco.
Disse que você estava precisando de orientação espiritual urgente. Eulália olhou para Miguel com desprezo. E pelo que vejo hoje, eu estava certa. O som de porteiras batendo ecoou pela manhã silenciosa, seguido por vozes altas se aproximando. Clara reconheceu imediatamente a voz da mãe, Dona Francisca, que parecia estar dando ordens a alguém. Você precisa sair daqui, disse Clara para Miguel urgentemente. Agora. Mas era tarde demais. A porta da estufa se abriu novamente e desta vez era Dona Francisca quem entrava, acompanhada por um homem que Clara não reconheceu imediatamente. Dona Francisca era uma mulher pequena, mas imponente, com cabelos grisalhos presos num coque apertado e olhos escuros que agora brilhavam de fúria. Ela olhou da filha seminua para Miguel, depois para os lençóis espalhados pelo chão da estufa, e Clara viu o momento exato em que ela entendeu o que havia acontecido. Meu Deus! Sussurrou Francisca, levando a mão ao peito. Meu Deus do céu! O homem ao lado dela deu um passo à frente, e Clara finalmente o reconheceu. Era Padre João, o pároco da igreja que sua família frequentava. Um homem de meia idade com uma expressão de desaprovação perpétua que agora parecia ter se intensificado. Ao extremo. Clara Maria dos Santos, disse Dona Francisca, a voz tremendo de raiva contida. O que você fez? Clara ergueu o queixo, tentando encontrar a coragem que havia mostrado nos últimos dias. Eu me apaixonei, mãe. A resposta foi um tapa que ecoou pela estufa como um tiro. Clara levou a mão ao rosto, sentindo o gosto de sangue na boca, mas não baixou os olhos. Você se perdeu, corrigiu Francisca. Você se entregou ao pecado e à perdição. Dona Francisca. Miguel deu um passo à frente, tentando se colocar entre mãe e filha. Por favor, deixe-me explicar. Você não vai explicar nada, cuspiu Francisca. Você não vai falar com minha filha nunca mais. Padre João, chame os homens. Foi então que Clara percebeu que havia mais pessoas do lado de fora da estufa, homens da cidade, provavelmente membros da congregação da igreja, esperando do lado de fora como uma milícia moral. Mãe, não, disse Clara, finalmente entendendo a gravidade da situação. Não faça isso. Eu vou fazer o que for necessário para salvar sua alma, disse Francisca. E se isso significa tirar você deste lugar de perdição, então assim será. Miguel olhou para Clara, e ela viu em seus olhos que ele estava calculando as opções. Eles estavam cercados, superados em número, e Clara era menor de idade sob a autoridade legal da mãe. Eu vou com vocês, disse Clara de repente. Vou pacificamente, sem causar problemas, mas deixem Miguel em paz. Clara, não, disse Miguel. É a única forma, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Confie em mim. Dona Francisca observou a troca entre eles com desprezo. Você não está em posição de fazer exigências, menina, mas se sair daqui agora, sem resistência, talvez eu considere não envolver a polícia. Clara entendeu a ameaça implícita. Se ela não cooperasse, eles acusariam Miguel de algo muito pior do que sedução. Acusariam de estupro, de sequestro, de qualquer coisa que garantisse que ele fosse preso. Está bem, disse Clara. Eu vou. Miguel segurou o braço dela. Clara, não faça isso. Não deixe eles separarem a gente. Eu te amo, disse ela alto o suficiente para todos ouvirem. E isso não vai mudar, não importa o que aconteça. Clara, confia em mim, repetiu ela, colocando toda a força que conseguiu na voz. Isto não é o fim, é apenas um obstáculo. Dona Francisca puxou Clara para fora da estufa e Clara não resistiu. Mas enquanto era arrastada para longe, ela se virou uma última vez para olhar para Miguel, tentando memorizar cada detalhe do rosto dele, tentando transmitir com os olhos tudo o que não podia dizer em palavras. Eu volto, murmurou ela, sabendo que ele entenderia. E então ela estava no carro, as portas trancadas, observando a propriedade desaparecer pela janela traseira, enquanto tia Eulália ficava parada na varanda, observando-os. Partir com uma expressão de satisfação nos olhos azuis desbotados. Clara encostou a testa no vidro frio da janela e fez uma promessa silenciosa. Ela voltaria. Não importava o que a mãe fizesse, não importava que prisões criassem para ela. Ela encontraria um jeito de voltar para Miguel.
Porque algumas histórias de amor valiam qualquer luta, qualquer sacrifício. E a história deles estava apenas começando. A casa da mãe parecia menor do que Clara se lembrava, como se as paredes tivessem se fechado ao redor dela durante os meses que passou longe. O mesmo papel de parede floral desbotado, as mesmas cortinas pesadas que bloqueavam a luz natural, os mesmos crucifixos em cada cômodo, observando cada movimento com olhos acusadores. Mas agora, depois de ter experimentado a liberdade, depois de ter conhecido o amor, aquele lugar parecia uma prisão. Dona Francisca não perdeu tempo. No momento em que chegaram, Clara foi levada diretamente para seu antigo quarto, onde encontrou as janelas trancadas com fechaduras novas e as chaves confiscadas. A porta do quarto também havia sido modificada, agora trancava por fora. Sua mãe claramente havia se preparado para mantê-la confinada. Você vai ficar aqui até que eu tenha certeza de que a influência daquele homem saiu completamente de você, disse Francisca, parada na soleira da porta com os braços cruzados. Padre João virá todos os dias para a orientação espiritual. Vamos expulsar essa obsessão pecaminosa da sua alma. Não é obsessão, mãe, disse Clara, sentando-se na borda da cama que um dia foi sua. É amor. Amor? Francisca soltou. Uma risada amarga. Você chama de amor se entregar a um homem que não é seu marido? Você chama de amor desonrar sua família, sua educação, sua fé? Eu chamo de amor encontrar alguém que me vê como sou, que me aceita como sou, que me faz querer ser uma pessoa melhor, respondeu Clara com calma, mesmo que por dentro estivesse se desintegrando. Francisca balançou a cabeça como se Clara fosse uma criança teimosa. Você foi enfeitiçada. Homens como ele sabem exatamente como manipular moças inocentes. Mas não se preocupe. Com oração e penitência você vai se livrar dessa influência maligna. E se eu não quiser me livrar? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma provocação. Francisca estreitou os olhos, e Clara viu neles uma determinação que a assustou. Então vamos ficar aqui o tempo que for necessário, disse a mãe. Meses, anos, se preciso for. Você não vai sair desta casa até estar completamente curada. A porta se fechou com um clique definitivo, e Clara ouviu o barulho da chave girando na fechadura. Ela estava sozinha, verdadeiramente sozinha, pela primeira vez, desde que chegara à mansão de tia Eulália. O silêncio ao seu redor era opressivo, muito diferente do silêncio vivo da casa antiga, cheio de possibilidades e mistérios. Este era um silêncio morto, sufocante. Clara se levantou e foi até a janela, tentando abri-la mesmo sabendo que estava trancada. Do lado de fora, ela podia ver a rua onde havia crescido, as casas todas iguais com seus quintais pequenos e suas vidas ordinárias. Nada havia mudado ali, mas ela havia mudado tanto que se sentia como uma estranha observando um mundo que não mais pertencia. Onde estaria Miguel agora? Estaria ele tentando encontrá-la? Ou havia aceitado a separação como inevitável, como mais uma confirmação de que não merecia ser feliz? Clara pressionou a testa contra o vidro frio e tentou não chorar. Precisava ser forte, precisava encontrar uma forma de sair dali e voltar para ele. Os dias que se seguiram foram uma rotina de humilhação e resistência. Padre João aparecia todas as manhãs pontualmente às 9, carregando sua Bíblia e uma expressão de determinação missionária. Ele se sentava na cadeira que Francisca havia colocado ao lado da cama de Clara e iniciava longos sermões sobre os perigos da carne, sobre a importância da pureza, sobre como o diabo usava o amor carnal para levar as almas à perdição. Clara o ouvia em silêncio, mas sua mente estava sempre em outro lugar. Estava na estufa com Miguel, ouvindo-o falar sobre filosofia, enquanto cuidava das plantas. Estava no jardim, lendo poesia enquanto o observava trabalhar. Estava nos braços dele, sentindo-se completa pela primeira vez na vida. Você não está prestando atenção, disse Padre João numa manhã, interrompendo suas lembranças. Estou ouvindo, mentiu Clara. Ouvir não é suficiente. Você precisa aceitar a palavra de Deus em seu coração. Precisa se arrepender dos seus pecados e pedir perdão. Clara o olhou diretamente nos olhos.
Eu não me arrependo de nada. A confissão deixou o padre visivelmente perturbado. Você está sendo... teimosa, Clara. Está permitindo que o orgulho a impeça de aceitar a salvação. Ou talvez eu esteja sendo honesta pela primeira vez na vida. Padre João se levantou, claramente frustrado. Vou conversar com sua mãe. Talvez você precise de métodos mais rigorosos de orientação. Depois que ele saiu, Clara ouviu uma discussão abafada entre ele e Francisca no corredor. Palavras como exorcismo, retiro espiritual e convento chegaram até ela, fazendo seu sangue gelar. Ela precisava encontrar uma forma de sair dali, antes que a situação piorasse ainda mais. Foi naquela noite que Clara decidiu explorar as possibilidades de fuga. Esperou até ter certeza de que a mãe estava dormindo. Então se aproximou da porta e examinou a fechadura. Era nova, mas simples. Clara se lembrou das aulas de artesanato da escola, quando aprendeu a fazer pequenos ganchos com arame. Talvez pudesse improvisar uma chave. Ela procurou no quarto por algo que pudesse usar, encontrando finalmente um grampo de cabelo esquecido numa gaveta. Com paciência e delicadeza, ela o endireitou e começou a trabalhar na fechadura, tentando sentir o mecanismo por dentro. Levou 3 noites de tentativas, mas finalmente Clara conseguiu abrir a porta. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que acordaria a mãe, mas a casa permaneceu silenciosa. Ela saiu do quarto nas pontas dos pés, evitando as tábuas do assoalho que sabia que rangiam. Mas Clara não tentou fugir imediatamente. Em vez disso, dirigiu-se ao escritório da mãe, um pequeno cômodo onde Francisca guardava documentos importantes e mantinha correspondência com parentes distantes. Clara tinha uma suspeita de que poderia encontrar ali algo que a ajudasse a entender melhor a situação. Ela vasculhou as gavetas cuidadosamente, procurando por qualquer coisa relacionada à tia Eulália ou à propriedade onde havia passado os últimos meses. Foi numa pasta marcada como família que encontrou algo interessante. Uma pilha de cartas antigas, todas com o timbre da propriedade de Eulália. Clara as leu à luz fraca que entrava pela janela, e o que descobriu a deixou chocada. As cartas cobriam um período de mais de 20 anos e contavam uma história muito diferente da que ela havia imaginado. Tia Eulália não era apenas uma parente excêntrica que vivia isolada no interior. Ela era, na verdade, uma espécie de reformatório particular para moças problemáticas de famílias conservadoras. Durante décadas, pais desesperados haviam enviado suas filhas para a propriedade isolada, esperando que o ambiente austero e a supervisão rígida de Eulália as corrigissem. Clara leu sobre Maria Luísa, enviada aos 17 anos por ter sido vista conversando com um rapaz na igreja, sobre Carmen, exilada aos 20 anos por questionar a autoridade do pai, sobre Sandra, mandada para lá aos 19 por ter sido flagrada, lendo um romance que a mãe considerou inadequado. E então, nas cartas mais antigas, ela encontrou a verdade sobre Isadora. Isadora não havia sido enviada para fugir de um casamento, arranjado como Miguel havia contado. Ela havia sido mandada para lá pelos pais depois de ter sido estuprada por um conhecido da família. Em vez de apoiar a filha, os pais haviam decidido que ela estava manchada e precisava ser escondida da sociedade até que pudessem decidir o que fazer com ela. Clara sentiu náusea ao ler os detalhes. Isadora havia chegado à propriedade grávida e em estado de choque psicológico. Eulália havia organizado discretamente um aborto, depois mantido a jovem isolada por meses, esperando que ela se recuperasse da vergonha. Foi nesse estado de vulnerabilidade total que Isadora conheceu Miguel. Ele não sabia da verdade sobre o passado dela. Eulália havia contado a mesma história sobre o casamento arranjado que depois contaria para Clara. Miguel genuinamente acreditava estar ajudando uma jovem corajosa que havia fugido de uma situação opressiva. O relacionamento entre eles havia começado como uma tábua de salvação para Isadora. Miguel representava gentileza, inteligência e esperança, tudo o que havia faltado na vida dela.
Mas quando ele terminou o relacionamento, assustado com a intensidade da dependência emocional dela, Isadora desmoronou completamente. A carta que descrevia o suicídio de Isadora era devastadora. Eulália escrevia para os pais da jovem com uma frieza que fez Clara estremecer, descrevendo a morte como um fim inevitável para uma alma já perdida. Mas o que mais chocou Clara foi a última parte da carta. Consegui convencer o professor de que foi culpa dele. Agora ele vai carregar essa culpa pelo resto da vida e nunca mais será um perigo para outras moças vulneráveis. Às vezes, a mentira serve melhor à justiça do que à verdade. Clara deixou a carta cair das mãos trêmulas. Eulália havia deliberadamente manipulado Miguel, fazendo-o acreditar que era responsável pela morte de Isadora. Ela havia criado o peso que ele carregava, havia plantado a semente da culpa, que o levaria anos depois a aceitar passivamente as acusações falsas de Mariana. Havia mais. Clara encontrou correspondências entre Eulália e Francisca dos últimos meses, onde elas discutiam o problema de Clara. Eulália havia escrito sobre como Clara estava seguindo o mesmo caminho perigoso de Isadora, e como seria necessário tomar medidas drásticas para evitar outra tragédia. Miguel Ferreira é um homem perigoso, escrevera Eulália numa das cartas mais recentes. Ele tem uma obsessão doentia por jovens vulneráveis. Primeiro foi Isadora, depois várias alunas na universidade, agora Clara. Ele precisa ser neutralizado antes que cause mais danos. Clara percebeu que Eulália havia mentido sobre tudo. Havia criado uma narrativa, onde Miguel era o vilão, quando na verdade ela mesma era a verdadeira manipuladora. Durante décadas, ela havia usado a propriedade isolada para controlar e quebrar jovens mulheres, sempre com a aprovação de famílias que preferiam esconder seus problemas em vez de enfrentá-los. Mas as descobertas não pararam por aí. Na gaveta mais profunda do arquivo, Clara encontrou algo que fez seu coração parar. Cópias de documentos legais relacionados a Miguel. Eulália havia contratado um detetive particular para investigá-lo, e os relatórios pintavam um quadro completamente diferente do que ela havia contado para Clara e Francisca. Miguel não havia sido apenas demitido da universidade. Ele havia sido exonerado após uma investigação interna concluir que as acusações de Mariana eram infundadas. Vários colegas e outros alunos haviam testemunhado em seu favor, e evidências mostraram que Mariana havia mentido sobre vários detalhes importantes da suposta agressão. Mais importante ainda, Clara encontrou uma cópia da carta que Mariana havia enviado para Miguel 2 anos antes. A carta não apenas pedia desculpas, era uma confissão completa. Mariana admitia ter inventado as acusações por vingança e expressava profundo arrependimento pelo que havia feito com a vida dele. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, escrevia Mariana. Meu casamento estava acabando. Eu estava falhando no doutorado. E você era a única pessoa que parecia se importar comigo. Quando você rejeitou meus avanços, eu me senti humilhada e furiosa. As acusações começaram como uma forma de te punir, mas depois saíram do meu controle. Eu sei que não posso desfazer o mal que causei, mas quero que saiba que você nunca me fez nada inadequado. Você foi sempre um professor respeitoso e dedicado, e eu destruí sua vida por pura maldade. Clara sentiu lágrimas de raiva e alívio correndo pelo rosto. Miguel havia sido inocente o tempo todo. Ele havia sido vítima de 2 mulheres desequilibradas, Eulália, que o manipulou através da culpa, e Mariana, que o destruiu através de mentiras. E agora, Eulália estava tentando fazer a mesma coisa com Clara. Mas Clara não era Isadora. Ela não estava quebrada. Não estava vulnerável ao ponto de desmoronar sob pressão. Ela era mais forte do que isso e tinha informações que podiam mudar tudo. Clara pegou as cartas mais importantes, especialmente a confissão de Mariana e os documentos da investigação da universidade. Ela colocou tudo numa pasta e voltou, silenciosamente para o quarto, trancando a porta atrás de si. Durante o resto da noite, ela planejou cuidadosamente sua fuga. Não poderia simplesmente sair correndo.
Sua mãe chamaria a polícia imediatamente e Clara seria trazida de volta como a menor fugitiva. Ela precisava ser mais inteligente. Na manhã seguinte, quando o padre João chegou para a sessão diária de orientação, Clara estava preparada. Padre, disse ela quando ele se sentou com sua Bíblia, eu gostaria de fazer uma confissão. O rosto do padre se iluminou. Graças a Deus, minha filha, você finalmente viu a luz. Vi sim, disse Clara, mas não é bem a luz que o senhor espera. Ela contou tudo, sobre as cartas que havia encontrado, sobre as mentiras de Eulália, sobre a verdade por trás da morte de Isadora e das acusações contra Miguel. Ela mostrou os documentos, leu trechos das cartas, apresentou evidências irrefutáveis de que tudo que lhes havia sido contado era mentira. Padre João ouviu em silêncio crescente, sua expressão mudando de esperança para confusão, depois para horror. Quando Clara terminou, ele estava pálido. Meu Deus, murmurou ele. Se isso for verdade... É verdade, disse Clara firmemente. E o senhor sabe que é. O senhor me conhece desde criança, padre. Eu mentiria sobre algo assim? Padre, João balançou a cabeça lentamente. Mas sua tia-avó disse... Minha tia-avó mentiu. Sobre tudo. Ela passou décadas quebrando jovens mulheres e suas famílias, sempre com a aprovação de pessoas que preferiam esconder a verdade em vez de enfrentá-la. Clara se inclinou para a frente, e agora ela está tentando fazer a mesma coisa comigo. O padre ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente ele ergueu os olhos para Clara. O que você quer que eu faça? Quero que fale com minha mãe. Quero que mostrem essas evidências para ela. E quero que me ajudem a voltar para Miguel antes que Eulália faça algo ainda pior com ele. Clara, mesmo se tudo isso for verdade, sua mãe nunca vai concordar. Então vamos ter que convencê-la, disse Clara com determinação. Porque eu não vou ficar aqui sendo prisioneira por causa das mentiras de uma mulher cruel. E eu não vou deixar Miguel sofrer mais por crimes que nunca cometeu. Padre João olhou para os documentos espalhados na cama, depois para o rosto determinado de Clara. Você realmente o ama, não é? Amo, disse Clara sem hesitação. E ele me ama. E esse amor não é pecado, padre. É uma bênção. É a coisa mais pura e verdadeira que já aconteceu na minha vida. O padre suspirou profundamente. Vou falar com sua mãe. Mas, Clara, mesmo se conseguirmos convencê-la de que o Sr. Miguel é inocente, ela ainda pode não aceitar o relacionamento de vocês. Então teremos que lutar por isso, disse Clara. Mas pelo menos será uma luta justa, baseada na verdade, não em mentiras. Naquela tarde, Clara ouviu vozes altas vindas da sala de estar. Padre João havia chegado com outros membros importantes da congregação e todos estavam discutindo intensamente com Francisca. Clara pressionou o ouvido contra a porta, tentando captar fragmentos da conversa. Ela ouviu sua mãe chorando, ouviu exclamações de choque dos outros presentes, ouviu Padre João explicando pacientemente as evidências que Clara havia encontrado. A discussão durou horas, mas finalmente o silêncio voltou à casa. Quando a porta do quarto de Clara se abriu, Francisca estava na soleira, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela segurava as cartas na mão, e sua expressão era de alguém que havia tido seu mundo virado de cabeça para baixo. — É verdade? Perguntou ela, a voz quebrada. — Tudo isso é verdade? — É, mãe, disse Clara gentilmente. — Tudo. Francisca entrou no quarto e se sentou pesadamente na cama ao lado da filha. — Eu fiz algo terrível, não fiz? Separei você de um homem inocente por causa de mentiras. Clara pegou a mão da mãe entre as suas. Você fez o que achou certo com as informações que tinha. A culpa não é sua, mãe. A culpa é de quem mentiu para você. Mas eu deveria ter confiado em você, disse Francisca, começando a chorar. Novamente, deveria ter ouvido você, deveria ter visto que você estava feliz. Você ainda pode confiar em mim, disse Clara. Você ainda pode me apoiar. Francisca olhou nos olhos da filha e Clara viu o momento exato em que sua mãe tomou
Uma decisão que mudaria tudo. Então vamos, disse Francisca se levantando. Vamos buscar esse homem e trazer você de volta para casa, para a sua verdadeira casa. Clara sentiu o coração explodir de alegria e alívio. Finalmente, depois de dias de prisão e manipulação, ela estava livre. E mais importante ainda, ela estava voltando para Miguel, armada com a verdade que poderia libertá-lo dos fantasmas que o assombravam há tanto tempo. Mas primeiro, elas tinham uma parada a fazer. Era hora de confrontar tia Eulália e acabar com décadas de mentiras e manipulação. Era hora de dar um fim à tirania da mulher que havia destruído tantas vidas em nome de uma moralidade distorcida. A viagem de volta seria longa, mas Clara não se importava. Cada quilômetro a levava para mais perto de Miguel, para mais perto da verdade, para mais perto do amor que valeria qualquer luta. A viagem de volta à propriedade de tia Eulália foi feita em silêncio tenso. Clara estava no banco da frente ao lado da mãe, que dirigia com uma determinação que ela nunca havia visto antes. No banco de trás, Padre João revisava os documentos que Clara havia descoberto, balançando a cabeça de vez em quando, como se ainda não conseguisse acreditar na extensão das mentiras que haviam sido contadas. A paisagem conhecida começou a aparecer pelas janelas. As estradas de terra, os eucaliptos, a neblina que sempre pairava sobre aquela região como um véu de mistério. Mas desta vez, Clara não sentia o peso melancólico do lugar. Desta vez, ela sentia esperança. Como você quer fazer isso? Perguntou Francisca quando estavam a poucos quilômetros da propriedade. Vamos confrontá-la com a verdade, disse Clara. Todas nós. Ela precisa saber que suas mentiras foram descobertas e que não vamos mais permitir que ela destrua vidas. E se ela negar tudo? Clara segurou a pasta com os documentos mais forte. Ela pode negar o quanto quiser. As evidências falam por si. Quando chegaram à propriedade, Clara sentiu o coração disparar. A casa estava exatamente como ela se lembrava, imponente e cheia de segredos, com suas janelas altas, parcialmente cobertas pelas eras. Mas agora, ela sabia que segredos eram esses e o lugar não a intimidava mais. O carro parou na frente da casa e Clara viu tia Eulália aparecer na varanda. A velha senhora parecia menor do que Clara se lembrava, mais frágil, como se o peso dos próprios crimes finalmente estivesse cobrando seu preço. Clara. Eulália desceu os degraus lentamente, apoiando-se na bengala. O que você está fazendo aqui, Francisca? Eu pensei que vocês haviam concordado. Nós concordamos com muitas coisas baseadas em mentiras, interrompeu Francisca, saindo do carro com uma expressão dura. Agora viemos buscar a verdade. Eulália olhou de Francisca para Clara, depois para Padre João, que emergia do banco traseiro com a pasta de documentos. Clara viu o momento exato em que a velha senhora percebeu que o jogo havia mudado. Não. Sei do que vocês estão falando, disse Eulália, mas sua voz saiu menos firme do que usual. Sabemos de tudo, tia Eulália, disse Clara, subindo os degraus da varanda. Sobre Isadora, sobre as outras moças, sobre Miguel, sobre todas as mentiras que você contou durante décadas. O rosto de Eulália empalideceu. Você não sabe nada. Você é apenas uma menina confusa que se deixou enganar por um homem perigoso. Miguel não é perigoso, disse Clara com firmeza. Você é. Padre João se aproximou abrindo a pasta de documentos. Dona Eulália, nós temos evidências, cartas, relatórios, confissões. Sabemos o que realmente aconteceu com Isadora. Sabemos sobre a investigação da universidade que inocentou Miguel. Sabemos sobre tudo. Eulália olhou para os papéis na mão do padre, e Clara viu que ela estava calculando suas opções. Finalmente, a velha senhora suspirou e gesticulou em direção à porta. Então entrem, disse ela. Se querem a verdade, vou dar a vocês a verdade. Eles se dirigiram para a sala de estar, o mesmo cômodo onde Clara havia passado tantas tardes, lendo enquanto Miguel trabalhava no jardim. Agora, porém, o ambiente parecia carregado de uma energia diferente, como se os próprios móveis estivessem aguardando uma confissão há muito tempo adiada.
Eulália se sentou na poltrona antiga, de costas para a janela que dava para o jardim. Clara podia ver a estufa no fundo da propriedade e se perguntou onde Miguel estaria agora. Estaria ele ainda ali ou havia partido depois da humilhação da separação forçada? Vocês querem saber sobre Isadora, disse Eulália, a voz subitamente cansada. Muito bem. Isadora chegou aqui grávida e em estado de choque após ter sido estuprada pelo filho de um político local. Os pais dela preferiram esconder a vergonha a enfrentar a verdade. Então por que mentiu para Miguel? Perguntou Clara. Por que deixou ele acreditar que ela havia fugido de um casamento arranjado? Eulália sorriu, mas não havia humor no gesto, porque a verdade teria feito Miguel tratá-la como vítima, e Isadora não precisava de mais pena, precisava de normalidade. A história do casamento arranjado a fazia parecer corajosa, não quebrada. Mas isso não justifica o que aconteceu. Depois, disse Padre João, você manipulou Miguel, fez ele se sentir culpado pela morte dela. Miguel se apaixonou por uma jovem traumatizada e vulnerável, disse Eulália, a voz endurecendo. Ele deveria ter mantido distância, deveria ter percebido que ela estava em estado emocional frágil demais para um relacionamento. Quando ele a abandonou, ela não aguentou. Ele não a abandonou, protestou Clara. Ele terminou um relacionamento que estava se tornando obsessivo. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa. Qualquer pessoa não teria se envolvido desde o início, retrucou Eulália. Miguel tinha um padrão: jovens vulneráveis, alunas impressionáveis, moças em situações difíceis. Ele sempre foi atraído por mulheres que precisavam ser salvas. Clara sentiu uma pontada de dúvida, mas a afastou rapidamente. Tá, isso não é verdade, não é? Eulália se inclinou para a frente. E você, Clara? Não chegou aqui fugindo de uma vida opressiva? Não estava vulnerável e procurando por alguém que a entendesse? Miguel não se aproveitou exatamente dessa vulnerabilidade? Ele tentou se afastar de mim, disse Clara. Várias vezes. Ele lutou contra seus sentimentos justamente porque sabia da diferença de idade e situação. Mas não lutou o suficiente, lutou? Eulália sorriu com satisfação. No final ele cedeu, como sempre faz. Francisca, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Mesmo que isso fosse verdade, não justifica suas mentiras. Você manipulou toda a situação. Destruiu a reputação de um homem baseada em especulações e preconceitos. Eu protegi outras jovens de passarem pelo mesmo que Isadora passou, disse Eulália. Quantas outras vidas teriam sido destruídas se Miguel continuasse livre para seduzir alunas vulneráveis? Mas ele não seduzia ninguém, disse Clara, tirando a carta de Mariana da pasta. Esta é a confissão completa da mulher que o acusou na universidade. Ela admite que mentiu, que inventou tudo por vingança. Miguel nunca a tocou, nunca fez nada. Inadequado. Eulália pegou a carta e a leu em silêncio, seu rosto se fechando progressivamente. Quando terminou, ela a devolveu para Clara. Uma confissão que veio tarde demais, disse ela. Depois que o mal já estava feito. O mal que você ajudou a perpetuar, acusou Clara. Você sabia que ele era inocente, mas preferiu deixá-lo sofrer porque se encaixava na sua narrativa. Eu fiz o que achei melhor. Você fez o que quis fazer, interrompeu Clara se levantando. Você usou sua posição de autoridade para controlar e manipular pessoas por décadas. Quantas outras moças, além de mim, foram enviadas para cá por famílias que acreditaram em suas mentiras? Quantas outras vidas você destruiu? Eulália ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Vocês não entendem como era naquela época. As famílias não sabiam como lidar com filhas problemáticas. Eu oferecia uma solução, um lugar seguro onde elas podiam ficar até amadurecerem. Um lugar seguro? Clara riu sem humor. Você as prendia aqui, isoladas do mundo, alimentando suas inseguranças e medos até que elas se tornassem dependentes. De você. Isso não é proteção, é abuso. E quanto a Miguel? Perguntou o Padre João. Onde ele está agora? Eulália desviou o olhar. Ele partiu. Depois que vocês levaram Clara, ele veio me procurar. Estava furioso, desesperado, disse coisas terríveis. Clara.
Sentiu o coração apertar. Que tipo de coisas? Ele me acusou de ter destruído sua vida, de ter manipulado Isadora, de ter mentido sobre tudo. Eulália fez uma pausa. Ele não estava errado. A confissão saiu como um sussurro, mas teve o impacto de um grito. Clara viu as lágrimas se formarem nos olhos da velha senhora, e pela primeira vez, desde que a conhecera, Eulália parecia verdadeiramente frágil. "Onde ele foi?" perguntou Clara urgentemente. "Não sei. Ele pegou suas coisas e partiu. Disse que não podia mais ficar aqui, que este lugar estava envenenado por muito tempo." Eulália olhou para Clara com uma expressão de arrependimento genuíno. "Ele também disse que você merecia alguém melhor, alguém que não carregasse tanto bagagem do passado." "Isso é ridículo", disse Clara, se levantando de um salto. "Eu preciso encontrá-lo." "Clara, espere", disse Francisca. "Para onde você vai?" "Eu não sei, mas vou encontrá-lo." Clara se virou para Eulália. "Você fez mal o suficiente. Não vai separar a gente outra vez." Foi quando ouviram o barulho de um carro se aproximando pela estrada de terra. Clara correu até a janela e viu um táxi parando em frente à casa. Seu coração quase parou quando viu Miguel sair do veículo carregando uma mala pequena. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas, como se não tivesse dormido direito há dias. Mas havia algo mais na expressão dele, uma determinação que Clara não havia visto antes. Clara correu para a porta sem pensar duas vezes, saindo da casa como um furacão. Miguel a viu e parou no meio do caminho, a mala caindo das mãos. "Clara?" Ele parecia não acreditar que ela estava ali. "Como você..." Clara não deixou ele terminar a pergunta. Correu até ele e se jogou em seus braços, sentindo-o hesitar por um momento antes de a abraçar com força suficiente para tirar o fôlego dela. "Eu pensei que não fosse mais voltar", murmurou ela contra o peito dele. "Eu não ia", disse Miguel, acariciando o cabelo dela. "Eu estava indo embora para sempre quando recebi isso." Ele se afastou ligeiramente e tirou um envelope amassado do bolso. Clara reconheceu imediatamente a caligrafia. Era da mãe. "Sua mãe me escreveu", explicou Miguel. "Contou sobre o que você descobriu sobre as evidências que encontrou. Pediu para eu voltar, disse que havia sido enganada e que vocês queriam me pedir desculpas." Clara olhou por cima do ombro e viu Francisca parada na varanda, observando-os com uma expressão de aprovação e alívio. "Ela está certa", disse Clara, se virando de volta para Miguel. "Nós fomos todos enganados, mas agora sabemos a verdade." Miguel a olhou por um longo momento, como se estivesse tentando processar tudo o que havia acontecido. "Clara, mesmo sabendo a verdade, isso não muda o fato de que sou 15 anos mais velho que você. Não muda o fato de que você tem a vida inteira pela frente e..." Clara o silenciou, colocando os dedos sobre os lábios dele. "E não muda o fato de que eu te amo. Não muda o fato de que você me ama. Não muda o fato de que somos felizes juntos. Mas e sua família? E a sociedade? E nada", disse Clara com firmeza. "Minha mãe me apoia. Padre João me apoia. E quanto à sociedade, bem, vamos ter que enfrentá-la juntos." Miguel olhou nos olhos dela, e Clara viu o momento exato em que ele tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas deles para sempre. "Eu te amo", disse ele, e as palavras saíram como uma oração. "Eu te amo tanto que estava disposto a abrir mão de você para seu próprio bem. Mas se você tem certeza..." "Tenho certeza de tudo que diz respeito a você", disse Clara, ecoando as palavras que havia dito na estufa semanas antes. Miguel a beijou então, ali no meio da estrada de terra, na frente da casa que havia sido palco de tantos dramas e mentiras. Mas desta vez, o beijo tinha gosto de liberdade, de verdade, de um futuro finalmente possível. Quando se separaram, Clara viu que todos os outros haviam saído da casa e estavam observando. Francisca com um sorriso tímido, Padre João com aprovação, e até mesmo Eulália, apoiada na bengala, com uma expressão de resignação. "Então", disse Miguel, segurando as mãos de Clara entre as suas, "o que fazemos agora?" "Agora vivemos", disse Clara simplesmente.
Vivemos nossa vida, construímos nosso futuro e não deixamos mais ninguém decidir por nós. Miguel sorriu e dessa vez o sorriso alcançou completamente seus olhos. E quanto a tudo isso aqui? A propriedade, Eulália, o passado? Clara olhou para trás, para a casa onde havia passado os meses mais importantes da sua vida, onde havia descoberto quem realmente era e o que realmente queria. O passado fica no passado, disse ela. Tia Eulália vai ter que lidar com as consequências das próprias ações. Mas nós vamos em frente. Eles caminharam de volta para onde os outros estavam esperando. Francisca se aproximou de Miguel hesitante. Senhor Miguel, disse ela, eu lhe devo um pedido de desculpas. Eu acreditei em mentiras e quase destruí a felicidade da minha filha por causa disso. Miguel balançou a cabeça. A senhora fez o que qualquer mãe faria para proteger a filha. Não há nada a perdoar. Ah, sim, insistiu Francisca, e eu gostaria de conhecê-lo melhor, de verdade desta vez. Clara o ama, e isso é suficiente para mim. Miguel olhou de Francisca para Clara e ela viu lágrimas se formarem em seus olhos. Obrigado, disse ele simplesmente. Padre João se aproximou então, estendendo a mão para Miguel. Senhor Miguel, em nome da igreja e da comunidade, eu também gostaria de pedir desculpas. Fomos rápidos em julgar sem conhecer todos os fatos. Miguel apertou a mão do padre. Padre João, o senhor sempre agiu de boa fé. Não há nada a perdoar. Finalmente, todos os olhos se voltaram para Eulália, que havia ficado em silêncio durante todas as reconciliações. A velha senhora se aproximou lentamente, apoiando-se pesadamente na bengala. Miguel, disse ela, a voz fraca, eu não posso desfazer o que fiz. Não posso devolver os anos que você perdeu. Não posso ressuscitar Isadora. Não posso apagar a dor que causei. Miguel a olhou por um longo momento. Clara segurou a respiração, se perguntando como ele reagiria. Não, você não pode, disse Miguel finalmente, mas pode escolher fazer diferente daqui para frente. Pode escolher parar de manipular pessoas, parar de destruir vidas em nome de uma moralidade distorcida. Eulália assentiu lentamente. A propriedade será doada para uma instituição de caridade. Não haverá mais moças problemáticas sendo enviadas para cá. Essa história termina agora. E você? Perguntou Clara. O que vai fazer? Eulália sorriu tristemente. Vou tentar encontrar paz com o que fiz. Talvez seja tarde demais para a redenção, mas não é tarde demais para parar de causar mal. Eles ficaram ali por mais algumas horas, conversando, esclarecendo, detalhes, fazendo planos. Miguel mostrou para Clara a carta de Mariana, que ele havia guardado todos esses anos como prova de sua inocência. Clara mostrou para ele todos os documentos que havia encontrado, todas as evidências que provavam que ele havia sido vítima de uma conspiração de mentiras. Você poderia processar, disse Clara. Poderia exigir reparações, limpar oficialmente seu nome. Miguel balançou a cabeça. Para quê? As pessoas que importam já sabem a verdade. O resto não me interessa mais. Mas você poderia voltar a ensinar. Poderia reconstruir sua carreira. Miguel olhou para ela com ternura. Clara, eu passei anos enterrado no passado, deixando que fantasmas controlassem minha vida. Não quero mais fazer isso. Quero construir algo novo, algo nosso. O que você tem em mente? Miguel sorriu. Que tal abrirmos uma escola? Nada formal, apenas um lugar onde pessoas possam vir aprender sobre filosofia, literatura, arte. Um lugar onde possam fazer perguntas sem medo de julgamento. Clara sentiu o coração se encher de alegria. Adoraria isso. E talvez, continuou, Miguel pegando as mãos dela entre as suas, talvez possamos nos casar, se você quiser, é claro. A pergunta saiu tão natural que levou alguns segundos para Clara processar o que ele havia dito. Quando processou, ela sentiu lágrimas de felicidade brotarem em seus olhos. Claro que quero, disse ela, se jogando nos braços dele novamente. Francisca começou a chorar. Padre João sorriu amplamente, e até mesmo Eulália pareceu genuinamente feliz pela primeira vez desde que Clara a conhecera. 6 meses depois, Clara e Miguel se casaram numa cerimônia simples na igreja da cidade onde Francisca morava.
Não foi um casamento de conto de fadas. Houve pessoas que cochicharam, que julgaram, que questionaram a diferença de idade. Mas também houve pessoas que os apoiaram, que viam o amor genuíno entre eles e o respeitavam. Miguel voltou a ensinar, não numa universidade formal, mas na pequena escola que eles abriram nos fundos da casa que compraram juntos. Clara terminou seus estudos e se tornou sua parceira não apenas na vida, mas também no trabalho. Juntos, eles criaram um espaço onde jovens podiam vir aprender, questionar, crescer, sem medo de julgamento ou manipulação. Tia Eulália cumpriu sua promessa. A propriedade foi doada para uma organização que a transformou num centro de apoio para mulheres vítimas de violência. Uma ironia que não passou despercebida por nenhum deles. Eulália se mudou para um apartamento pequeno na cidade e passou seus últimos anos fazendo trabalho voluntário, tentando, à sua maneira, compensar pelo mal que havia causado. Clara nunca esqueceu as lições que aprendeu naqueles meses na propriedade antiga. Aprendeu que o amor verdadeiro vale qualquer luta, qualquer sacrifício. Aprendeu que a verdade sempre encontra um jeito de emergir, não importa quantas mentiras tentem sufocá-la. E aprendeu que algumas vezes as pessoas mais quebradas são as que mais precisam de amor, não de julgamento. Em noites quietas, quando estava nos braços de Miguel, Clara às vezes pensava em Isadora, na jovem que não teve a força ou o apoio necessário para superar seus traumas. Clara sabia que havia tido sorte, havia encontrado amor, família e apoio quando mais precisava. Nem todas as histórias tinham finais felizes, mas a dela sim. E nas tardes, quando Miguel trabalhava no pequeno jardim atrás da casa deles, cuidando das plantas com a mesma ternura que um dia havia conquistado o coração de Clara, ela às vezes encontrava bilhetes entre as páginas dos livros que ele deixava espalhados pela casa. Bilhetes com citações de poesia, com pensamentos sobre a vida, com declarações de amor escritas na caligrafia elegante que ela havia aprendido a reconhecer e amar. Algumas tradições, as melhores tradições, mereciam ser mantidas. E quando Clara descobriu que estava grávida, 2 anos depois do casamento, ela contou a Miguel da única forma que sabia, deixando um livro de poemas sobre maternidade, aberto numa página marcada na mesa da cozinha, com um pequeno sapatinho de bebê, como marcador. Miguel encontrou o livro naquela tarde quando voltou da escola. Clara ouviu o grito de alegria dele do outro lado da casa, e poucos segundos depois ele estava correndo para encontrá-la, os olhos brilhando de lágrimas de felicidade. "É verdade?" perguntou ele, a voz tremendo de emoção. "É verdade", confirmou. Clara, sorrindo através das próprias lágrimas. Miguel a abraçou e a girou no ar, rindo como uma criança. Quando a colocou no chão, ele segurou o rosto dela entre as mãos e a olhou com uma intensidade que ainda conseguia fazer o coração de Clara acelerar. "Eu te amo", disse ele. "Eu amo você. Eu amo nossa vida. Eu amo nosso futuro. E eu te amo", respondeu Clara. "Para sempre." Do lado de fora, o sol estava se pondo atrás das árvores, pintando o céu com tons de dourado e rosa. Era um fim de tarde perfeito. O tipo de momento que Clara sabia que levaria na memória para sempre. Havia algo poético no fato de que sua história de amor havia começado entre livros e plantas, em silêncios carregados de significado e palavras, que diziam mais do que discursos inteiros, e agora, anos depois, ainda se comunicavam da mesma forma, através de páginas marcadas, de gestos suaves, de olhares que continham universos inteiros. Algumas histórias de amor são simples, outras são complicadas, cheias de obstáculos e mal-entendidos, de forças externas tentando separá-las. Mas as melhores histórias, as que realmente valem a pena, são aquelas onde 2 pessoas escolhem lutar uma pela outra, onde escolhem amor em vez de medo, verdade em vez de mentira, coragem em vez de resignação. Clara e Miguel haviam escolhido bem, que o futuro que os esperava estava repleto de possibilidades tão belas quanto as flores que desabrochavam no jardim deles a cada primavera.